Deus, mais uma vez, Deus, estamos aqui reunidos como filhos, Deus, reunidos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu quero pedir, Deus, que hoje o Senhor fale de forma especial com cada um de nós, Deus. O Senhor é mais do que bem-vindo, Deus. O Senhor é necessário aqui, Deus. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por esse friozinho gostoso de hoje. Que a gente possa estar ouvindo o soprar do Teu Espírito ao nosso coração hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, temos caminhado por uma série de mensagens sobre o livro de Marcos. Talvez tu chegou aqui hoje pela primeira vez, nós temos algumas pessoas que estão pela primeira vez aqui, então a gente tem participado, a gente tem lido o livro de Marcos e tem semana após semana meditado capítulo a capítulo e tirado princípios, tirado lições. E hoje nós chegamos no capítulo 11 de Marcos. Marcos tem 16 capítulos, estamos quase lá, e os eventos que acontecem em Marcos 11, nós estamos a uma semana da Páscoa. Então nós estamos no fim já quase, né, do tempo de Jesus aqui na terra. Então, o livro de Marcos, ele traz sempre essa ideia de reino. Um rei chegou, um novo reino. E Jerusalém era o lugar onde Jesus agora está indo. Ele está indo em direção a Jerusalém e está chegando para entrar finalmente. Se você começar a ler o livro de Marcos, tu vai ver lá que o subtítulo, né, o subtítulo não vem escrito nos originais, né, mas para nos acharmos melhor ali, os estudiosos colocam alguns subtítulos, né. Se tu for ler o subtítulo, é a entrada triunfal. A entrada triunfal. Quando é a entrada triunfal, a gente fala de alguém importante que está entrando, né. E se eu pudesse colocar um título na mensagem de hoje, a Grace até comentou, seria uma humilde casa de oração. Uma humilde casa de oração. Já está ali projetado. Então, eu queria convidar tu a abrir a tua Bíblia em Marcos 11. Vai ser projetado aqui também, se tu não tem Bíblia aí, fica à vontade. Mas se tu quiser, se tu é daqueles que gosta de acompanhar, né, riscar, botar anotações, fica à vontade. Marcos 11, vamos começar a ler a partir do versículo 1. O texto vai começar assim, vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de mim. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Então, como eu falei, nós estamos indo agora para o fim do ministério de Jesus aqui na terra. Estamos a uma semana da Páscoa, de quando ele vai ressuscitar. E ele já havia falado aos seus discípulos que quando ele chegasse em Jerusalém, ele iria ser preso, ele iria ser açoitado, ele ia sofrer zombaria, que ele iria ser morto. Mas o livro de Marcos traz essa ideia de reino, sempre falamos isso. Um rei chegando. Vou te fazer uma pergunta, tu já viu as coroações dos reis? Como os reis são coroados, pelo menos nos filmes, assim, tu já deve ter visto, né? Como vai ser projetado algumas fotos aqui da coroação. Agora tivemos uma coroação recente, né? Uns 3 anos atrás, do rei Charles, né? A rainha faleceu, o príncipe Charles se tornou o rei Charles III. Vocês já viram como que é a coroação dos reis? É tudo exuberante, é tudo muito rico, é tudo extremamente rico. Essa é a carruagem que o rei chegou. E ele não só chegou numa carruagem, mas ele saiu em outra carruagem. E essa é a carruagem que ele saiu. Essa carruagem ela é toda feita em ouro, tem mais de 60 anos e custa mais de 60 milhões. Só essa carruagem. É uma carruagem que já vem... Assim, é uma tradição já dos reis lá do Reino Unido, né, serem transportados por essa carruagem.
Mas havia uma promessa de um rei que chegaria em Jerusalém. E essa promessa está lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Eu vou ler. Zacarias 9, 9. Traz uma promessa dizendo: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Olha a promessa. O jumento, ele era um animal símbolo de serviço e de humildade. Serviço e humildade. Ele era um animal que transportava as cargas, transportava as pessoas por longas distâncias. Ele servia. E ele era um animal humilde. Qualquer família simples tinha um jumento. Ao contrário, né, daquilo que a gente pensa da entrada de um rei assim num cavalo ou numa carruagem, o nosso rei estava chegando montado num jumento. Ele chegava num símbolo de humildade e de paz. A ideia que os discípulos, né, tinham e de que aqui nós também temos é de que um rei, ele vai ser servido em tudo. Tudo que o rei precisar, ele vai ser servido na mão, do bom e do melhor, e que ele vai só olhar de cima dando ordens, que vão ser acatadas, que vão ser obedecidas. Mas quando nós olhamos o nosso rei, igreja, quando nós olhamos o nosso rei, nós vemos alguém que comia junto com os pecadores, nós vemos alguém que caminhava junto com os discípulos, naquelas estradas empoeiradas, sujando os pés também, não era carregado numa carruagem, vamos para tal lugar, se senta na carruagem e é levado. Nós vemos um rei que partia o pão com as pessoas. Nós víamos um rei que ele entrava na casa das pessoas humildes, comia com elas, ensinava, curava. Nós vemos um rei que mais para frente, estou dando uma de terço, sair do lugar, né? Vai se ajoelhar e vai lavar os pés dos discípulos. Nós vemos um rei humilde. Aí o Espírito me pergunta: e aí? Por que tu está nessa postura de orgulho aí? Por que tu está nessa postura de arrogância? Quem tu pensa que tu é? Se o único que podia agir dessa forma, que viveu uma vida perfeita, que não errou, o único que podia fazer isso, não agiu assim, agiu de forma humilde. Aquele que possuía cavalos e carruagens de fogo, já pensou nisso? Lá em 2 Reis 2:11, como Elias foi ascendido aos céus, foi com uma carruagem e cavalos de fogo. Jesus é Deus, ele podia ter trazido uma carruagem de fogo e fazer ele entrar assim em Jerusalém. Mas ele não, ele entrou no jumento. Como é que tem sido a tua postura? Como é que tem sido a tua postura, igreja? Tu tem mais chegado numa carruagem? Tu tem vivido o teu casamento como se tu estivesse num trono? Ou tu tem sido mais servido? Ou tu tem servido mais? Tu tem, em outras palavras, chegado a cavalo ou chegado num jumento? Semana passada, quem estava aqui percebeu, o Alberto tocou pela primeira vez, serviu pela primeira vez aqui no louvor, né? Eu tive o privilégio, vamos fazer, glória a Deus, isso aí, precisamos de mais servos, pessoal, precisamos de mais servos, é isso aí. Eu também tive o privilégio de poder tocar bateria aqui, e no final, acabou, sabe, né, termina a celebração aqui, a gente está aquele bolo conversando, a gente vai até meio-dia conversando aqui, né, e cheguei pro Jonatas e pro Lucas, a gente chegou para conversar, assim, fechou aquele grupinho, e eu falei para eles assim, cara, é uma pressão tocar na frente de vocês, né, vocês imaginam, pressão tocar na frente de vocês. Ele olhou para mim assim, o Jonatas olhou para mim e falou assim, cara, que isso, cara, glória a Deus, cara, que vocês estão servindo, é maravilhoso,
ouvir vocês. Cara, aquilo ali foi um exemplo de humildade, porque a gente conhece, né? A gente sabe o quão eles já se dedicaram pela música, o quão estudaram e tal. E aquilo ali eu saí tão encorajado daquilo ali, que agora eu quero tocar todo domingo, cara. Mas o nosso rei, ele entrou assim: mas não se enganem, ele vai voltar, e não vai vir num jumento dessa próxima vez, ele vai vir montado num cavalo. Se o jumento era símbolo de humildade e paz, o cavalo, ele é símbolo de força, ele é símbolo de poder, ele é símbolo de guerra. E essa promessa também é uma promessa, pessoal. Está lá em Apocalipse 19, e eu quero ler Apocalipse 19 aqui. Vou pedir para o Lucas ele projetar para nós também. Apocalipse 19, versículo 11 até o 16. E diz assim: então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas, muitos adornos. E um nome escrito que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. A propósito, lembra lá em João que diz que no início era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus? Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em um cavalo branco. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, amém? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira vinda foi como um bebê, mas a segunda vinda será como um guerreiro. Agora vamos voltar lá em Marcos. Vamos avançar, a partir do versículo 13, agora Marcos 11, 3. Diz assim, que Jesus diz para eles, né? Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e em breve o devolverá. Jesus sabia quem ele era. Note que ele diz, se alguém perguntar quem é que está pedindo o jumento, diz que o Senhor pediu. Jesus sabia quem ele era. A palavra que ele usa ali, Curios ou Quírios, em algumas versões, significa mestre, significa dono, significa aquele que tem autoridade. Em alguns momentos, alguns locais da Bíblia é usada como título para Deus. Jesus sabia quem ele era. Consegue perceber o perfeito equilíbrio do conceito de humildade aqui? Humildade é quando você sabe quem você é, mas escolhe ser simples. Humildade é quando você sabe quem você é, mas escolhe ser simples. Não é ser o coitadinho, não é se sentir inferior, aquele vitimismo. Bem pelo contrário, isso é pecado. E isso tem um nome, autocomiseração. Mas humildade é tu saber quem tu é e escolher ficar num lugar de menor honra. E escolher valorizar o outro mais do que a si mesmo. E até em alguns momentos perder a causa. Versículo 4. Eles partiram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado em um portão, e o desamarraram. Então alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, e outros espalhavam ramos que haviam colhido nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de Davi, nosso pai, Hosana nas alturas. Hosana, pessoal, significa salve, como se fosse o salve o rei, salve o rei. E até a palavra rei, reino aparece, né? O reino vindouro de Davi. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo.
observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então, o rei finalmente, né, aquela multidão vem seguindo o rei finalmente entra em Jerusalém, e onde que ele vai? No templo. E ele olha, a palavra diz que ele olha tudo o que estava acontecendo, e como já era tarde, ele sai. Interessante que ele não resolve a situação na hora, né? Ele está entrando com aquela massa de gente ali, montado no jumentinho, vai até o templo, vê aquilo que acontece. A gente sabe o que vai acontecer mais para frente, mas ele não resolve naquele momento ali. Imagina se ele virasse as mesas naquele momento ali. Ele vai fazer isso no futuro, né? Mas se ele fizesse naquele momento ali, a própria multidão que vinha vindo com ele ia pensar: o nosso rei começou a revolução, vamos lá, é isso aí, o rei chegou. Quantas vezes nós queremos resolver as coisas de maneira imediata, sem pensar nas consequências, né? As consequências em nós, mas também as consequências daqueles que nos seguem. Ele sai e ele espera um dia. Versículo 12 em diante. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Eu adoro ver esses momentos assim que Jesus é 100% homem aqui, né? Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram dizer isso. Deixa eu fazer uma pergunta: havia alguma coisa errada com aquela figueira, com aquela árvore? Havia algum problema com aquela árvore? Não era época de ter frutos, a própria palavra diz. Parece injusto, né, Jesus então amaldiçoar aquela árvore ali, né? E eu fui estudar um pouco mais essa história aqui. As figueiras, elas colocam os frutos primeiro, e logo depois vem as folhas. As figueiras colocam os frutos primeiro e depois vem as folhas. Então, quando tu olha uma figueira que está cheia de folha, obviamente ela vai ter frutos. Então Jesus vai com fome até aquela figueira, chega lá, pega um galho, começa a olhar no meio daquelas folhas, nada de fruto. Vai para outro galho, começa a olhar, chacoalha um monte, nada de folha. Porque aquilo, e ele amaldiçoa, porque aquilo ali era uma propaganda enganosa. Aquilo ali era propaganda enganosa. E olhando para nós muitas vezes podemos estar com aparência de que estamos produzindo frutos, nós podemos aparentar que estamos frutificando, e talvez possa ser só folha que tem aí. Quando Jesus chega até você, o que ele encontra? Frutos ou só folhas? Só aparência? A palavra diz que precisamos estar prontos em tempo e em fora de tempo. 2 Timóteo 4:2. Pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. E a lição que fica é que o fruto é mais importante do que a aparência da árvore. O fruto é mais importante do que a aparência da árvore. Mas a história continua, versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então agora sim, Jesus, um dia depois, vai até o templo. E o que estava acontecendo ali, né? O templo, pessoal, o templo, ele era a representação de Deus no meio do povo. O templo, ele era lindo. O templo era grande, ele era imponente.
Quando chegava em Jerusalém, tu já avistava o templo. O templo era o lugar onde Deus era adorado no meio do povo. Havia ensino da palavra, havia oração, havia reverência, sacrifícios, adoração. Tudo isso era para ser encontrado no templo. Mas o que Jesus encontra lá? Aparência. Só aparência. Só folha. Da mesma maneira que a figueira lá aparentava possuir algo e não tinha, o templo deveria ser algo verdadeiro, que deveria acontecer coisas, frutos lá dentro. Mas o que é encontrar lá dentro? Falsidade, podridão. Jesus, ele diz que a minha casa será chamada casa de oração, e ele cita ali o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Mas vocês se transformaram num covil de ladrões. Ele cita a palavra 2 vezes aqui, Isaías para casa de oração e Jeremias, nos tempos de Jeremias. Em resumo, onde vocês deveriam estar adorando a Deus, vocês não estão. Vocês estão profanando o nome de Deus. Hoje, nós somos o templo. Nós cantamos aqui. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos esse templo. A palavra mesmo diz, 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essas paredes, pessoal, são só paredes. A gente é grato pela estrutura que nós temos. Nós somos muito gratos, porque nós temos cadeira para sentar, porque nós temos uma porta para manter nós seguro, nós temos uma tela para nós poder enxergar a foto do templo, nós temos instrumentos, nós temos luz, somos gratos por isso. Mas Deus não habita nisso aqui. Nós devemos ser uma casa de oração. Que casa de Deus você tem sido? E como está a sua vida de oração? Já sabe que essas perguntas aqui vão estar no roteiro da célula, né? Mas como é especial a casa de Deus, ter oração na casa de Deus. Como é importante ter oração na casa de Deus. Essa semana, Deus estava falando comigo nesse texto para falar sobre isso, né? Oração. E essa semana eu vou querer fazer alguma coisa diferente. Essa semana eu vou acordar mais cedo para começar a orar. Eu já acordo, né, em alguns momentos para orar. E no primeiro dia, parece que era uma batalha, assim. No primeiro dia tocou o despertador, eu fui lá, soneca. Mas eu encostei a cabeça no travesseiro, Deus usou a Mel. A Mel falou assim: tu não vai levantar para orar? E eu fui na ponta dos pés, ainda vou não acordar. Tu não vai levantar para orar? Vou, tô só me... Deus usou ela na minha vida essa semana. O ano passado nós vivemos uma série chamada Vida Devocional. Quem lembra? Vida Devocional. E lá a gente teve 4 semanas falando sobre a Palavra de Deus e 4 semanas falando sobre oração. Tá lá no nosso canal no YouTube. Quem é que segue o canal do YouTube lá? Lá no canal do YouTube tem lá, vai nas playlists, séries, Vida Devocional, vão ter lá 4 séries, 4 mensagens falando sobre oração. Se tu quiser saber um pouco mais de oração, como é que está esse tempo do Espírito aí? Como é que está essa casa de oração aí? Às vezes, sabe pessoal? Às vezes nós subestimamos o poder da oração. Muitas vezes nós subestimamos o poder da oração. Eu falo por mim mesmo, quantas vezes a minha oração é rasa, às vezes até sem fé, às vezes ela sai como cumprir uma tarefa,
Eu não orei hoje ainda. Pronto, orei. Check. É triste. Mas o poder da oração é grande. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. E em verdade lhes digo que, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então os discípulos olham aquela figueira seca, vão lá e questionam Jesus: Jesus, tu viu o que aconteceu com a figueira que tu amaldiçoou? E Jesus fala algo que parece que é meio estranho, assim, parece que ele não fala com aquilo, né, de acordo com... Ele diz assim, tenham fé em Deus. Tu viu que a figueira secou? Tenham fé em Deus. Mas ele traz uma lição poderosa ali, que uma oração com fé é poderosa. Uma oração com fé é poderosa. O que Jesus havia chamado a casa de Deus antes? Casa de oração. Então pega a lição. Vocês têm se preocupado em usar esse tempo para muitas outras coisas, algumas até religiosas, mas o que deveria estar acontecendo aí não está acontecendo. O que realmente deveria estar acontecendo aí não está acontecendo. Lembrem, nós somos o templo do Espírito, né? Ele estava falando assim: vocês estão impressionados com uma árvore que secou? Vocês estão impressionados que as minhas palavras fizeram secar uma árvore? Saibam que a fé move montanhas. Uma fé que não duvida tem um poder enorme. É isso que Jesus está dizendo. O texto diz: não duvidar em seu coração. E essa parte é uma parte muito importante. Essa semana eu li uma história de uma mulher no Instagram. Eu li no Instagram de notícias, eu li uma história de uma mulher que orou pelo marido 67 anos. Eu não sei se vocês viram essa notícia ou não. E eu vou ler aqui o texto. Evelyn Oliver esperou 67 anos por esse dia. Ver o seu marido Bernice, hoje com 93 anos, entregar a sua vida a Jesus Cristo e ser batizado em casa. Durante a pandemia, o casal passou a assistir às transmissões de cultos. Semana após semana, a palavra começou a tocar o coração de Bernice. Com o tempo, após uma visita pastoral e uma conversa sincera, ele declarou o seu desejo de seguir a Cristo. Pouco depois, foi batizado. A igreja celebrou com alegria, lembrando que o tempo de Deus é perfeito e que nunca é tarde para a salvação. As orações de Evelyn não foram em vão. Fé, perseverança e amor moveram os céus. A oração é poderosa quando feita com fé. Ela move montanhas. E quer ver uma coisa mais difícil que mover uma montanha? Mudar o coração de um homem. Mudar o coração de um homem é mais difícil do que uma árvore secar. Às vezes a gente esquece, a oração como se fosse uma ligação, né? Como se estivesse conversando. Só que a gente esquece que do outro lado da linha está um Deus todo-poderoso. Pelo que você tem orado hoje? Quais têm sido os seus pedidos de oração a Deus hoje? E como é que está a fé no teu coração de que Deus pode fazer isso? De que Deus pode fazer acontecer isso que você tem pedido? Tem sido uma fé e não tem duvidado no seu coração, como aquela mulher passou 67 anos sem duvidar? Avançando aqui, versículo 24. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Jesus termina aquele ensino dizendo que devemos pedir em fé de que já recebemos. Isso é fé.
e aceitar a vontade de Deus, mas crendo no coração que Ele nos dará. Vocês lembram que umas 2 semanas atrás o Martin trouxe, até foi de Deus mesmo, cantou música sobre crianças, né? Eu ia comentar. Lembra da mensagem que falava sobre as crianças e de como as crianças viam seus pais? As crianças, elas pedem as coisas para os pais já sabendo, acreditando com todo o coração que elas vão receber. Elas não calculam será que a minha família está bem financeiramente para me pedir isso? Será que o pai tem dinheiro? Não está nem aí. Ela chega lá e ela pede e ela já... Por isso que a frustração da criança é tanto quando recebe um não. Porque ela está certa que ela vai receber aquilo ali. Esse é o tipo de coração e de fé que as nossas orações devem vir carregadas. Eu quero dizer uma coisa para ti: não tenha medo de pedir coisas para Deus. Não tenha medo de pedir coisas para Deus. Peça. Às vezes a gente cai naquele erro de não, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. E a gente tem que ter um coração grato, isso é verdade, esse é um princípio, ser grato, gratidão, esse é um princípio. Mas pedir coisas para Deus está na palavra também, porque quando Deus dá as coisas para nós, é uma maneira dele ser glorificado também. Quando Deus faz milagres nos dando coisas que a gente pede, é uma maneira dele ser glorificado. Ele está interessado nas suas orações. Como o pai ele é interessado pelos pedidos dos filhos, ele está interessado pelas tuas orações. Na verdade, ele já sabe o que tu quer, mesmo antes de tu pedir. E ele sabe o que tu precisa também. Peça. Versículo 25: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Vocês lembram do exemplo de oração que Jesus dá lá em Mateus 6, né? Quando os discípulos pedem: mestre, nos ensina a orar. E daí Jesus então ensina, e a gente nomeou isso como oração do Pai Nosso, né? Lá tem uma parte que diz: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Temos um princípio aqui. Para que as nossas orações tenham efeito, o perdão precisa estar acontecendo em nós. Lembra do título da mensagem? Uma humilde casa de oração. E não tem nada mais humilhante do que pedir perdão. Não tem nada mais humilhante do que tu admitir um erro e pedir perdão. Mas não tem nada mais saudável do que fazer isso. Isso é um exercício prático de se humilhar. Precisamos nos humilhar, pessoal. Precisamos pedir perdão e perdoar. Perdoa as nossas ofensas ou da mesma forma como nós temos perdoado. Eu quero encerrar com uma história de um homem que ele é uma inspiração para a nossa família. Ele é uma grande inspiração para a nossa família. É um missionário dos anos 50, anos 60, que serviu a Deus. Pode colocar a foto do mano. Ele serviu a Deus nos anos 50, nos anos 60, eu acho que eu já comentei aqui ele uma vez, levando Bíblias para países que o Evangelho, que era fechado
para a entrada do Evangelho, que era fechado, é onde a gente chama de, onde a igreja é perseguida. E eu vou ler aqui um pouco da história do irmão André, e como a oração fez uma grande diferença. Na verdade, quando a gente lê livros, quando a gente busca histórias de grandes homens de Deus, a gente vê que a oração fez uma parte enorme do ministério deles. Em 1955, o irmão André iniciou seu trabalho de contrabando de Bíblias para os cristãos perseguidos. Desde então, ele viajou por muitos lugares anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e levando a causa da igreja perseguida. A vida dele impactou milhares de vidas, entre eles muitos líderes cristãos. Em uma de suas incursões, levou consigo um punhado de exemplares das Escrituras e de porções bíblicas, precariamente escondidos em seu Fusca azul. Havia, nas fronteiras, guardas revistando os carros, e caso fosse pego, ele poderia ser preso por tentar entrar no país com material proibido. Então, enquanto aguardava a sua vez, ele fez essa oração: Senhor, na minha bagagem tenho Bíblias, que quero levar para os teus filhos que estão além dessa fronteira. Quando estavas na terra, tu fizestes os olhos dos cegos enxergarem. Agora eu oro a ti, para que torne cegos os olhos dos que enxergam. Não deixe que os guardas vejam aquelas coisas que tu não queres que eles vejam. 2 guardas se aproximaram do seu carro e pediram para olhar a sua mala. E ao abrir, estavam lá, abaixo de algumas camisas, Bíblias e diversos panfletos cristãos. André podia sentir as palmas das suas mãos suadas. Está tudo certo, pode seguir viagem, disse o guarda. Esse acontecimento marcou o humilde começo do ministério que mais tarde chamou de Portas Abertas. Hoje, a organização Portas Abertas trabalha em mais de 60 países para fortalecer a igreja perseguida, apoiando cristãos locais em lugares hostis, para que continuem espalhando o Evangelho ao seu redor. No dia 27 de setembro de 2022, Deus levou para si o querido irmão André, que faleceu em sua casa na Holanda, aos 94 anos. Anne Vanderbilt, conhecido mundialmente como irmão André, foi o fundador do Portas Abertas, o mais antigo ministério internacional em favor dos cristãos perseguidos. O irmão André foi um discípulo de Jesus que orava. Ele tinha uma frase que dizia assim: não há portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração. Queria te encorajar a te humilhar, esvaziar-se de si mesmo, tomar o exemplo do nosso rei e a ser uma casa de oração, a pedir perdão, a perdoar, porque as tuas orações, elas dependem disso. Amém? Vamos orar? Deus, estamos aqui, Deus, diante de Ti, sem nada para oferecer, Deus. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nos perdoa se muitas vezes, Deus, a gente quer nos colocar num degrau, Deus. Se nós muitas vezes nos queremos colocar, Deus, num pedestal, Deus. Nos perdoa, Deus, quando nós esquecemos, Deus, de que dependemos totalmente de Ti, Pai. Senhor, queremos seguir o Teu exemplo, Pai, e nos humilhar, sermos humildes, Deus. Nós queremos aprender, Deus, com os Teus passos, queremos perdoar, Deus, os outros, porque sabemos, Deus, que seremos perdoados conforme nós perdoamos, Deus. E isso é muito forte, Pai. Que
Que possamos aprender isso, Deus, que possamos aprender realmente o poder da oração, Pai. Deus, a gente ouve histórias, Deus, a gente ouve histórias uns dos outros, Deus, de coisas que o Senhor fez através da oração, que são encorajadoras, Pai, que são milagres, e a gente quer acreditar, Deus, no nosso coração. Nós queremos já ver em fé, Deus, aquilo que a gente está pedindo, Deus. Nós sabemos que o Senhor é soberano e que o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe, Deus, o que é melhor para nós, e a gente aceita isso, Deus. Mas queremos, Deus, também, Deus, pedir tudo aquilo que tem no nosso coração, Deus, de desejo genuíno, Pai, que o Senhor atenda, Deus. Que a gente possa crer já que a gente já vai receber, Deus, como o texto hoje mesmo diz, Deus. Crer no nosso coração que já recebemos, Pai. Senhor, o Senhor tem a capacidade de ouvir cada oração nesse momento, Deus. O Senhor tem a capacidade de saber quais são as motivações também. Toma essas orações, Deus, e que o Senhor possa estar respondendo elas, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, obrigado pela vida de cada servo, Deus, que tem se disposto, tem gastado a sua vida, Deus. A gente sabe que não vai ser em vão, que as nossas vidas, Deus, possam ser casas humildes de oração, Deus. E que as orações, Deus, possam ser vindas carregadas de fé, Deus, carregadas de certeza do cumprimento delas, Deus. Porque do outro lado da ligação a gente sabe que é o Senhor que está. Não há nada que glorifica mais o Teu nome, Deus, do que milagres. Eu oro isso, Deus, no nome de Jesus. Amém.